Vamos abrir esse trem que eu te mandei no Zap. Ok. Comprou o dicionário? Vai chegar, né? Boa. Pela internet. Boa. Comprei. Ontem eu tava assim na rua, né? Aí conheci uma pessoa que tava estudando inglês e ela tinha exatamente esse dicionário aí. E um bom dicionário. Eu pude brincar com ele um pouquinho. O Michaelis que você comprou, né? É. Boa. Isso aí. Opa, já tem esse documento. Ok. Ok, Lídia, você viu que esse aqui já tinha uma vibe um pouco diferente, né? Um texto menor, mas perguntas só em inglês. Eu não vou falar que é mais difícil ou mais fácil, não. É só diferente, beleza? Porque o texto é menor, então compensa nisso de algum jeito. Vamos lá. Na sua... No que você fizer com o texto, Lídia, eu não quero mais que você pega a folha toda e traduza tudo, porque não existe isso, não dá tempo de fazer isso. Isso é para quem não fala inglês. E se você não fala inglês, você não vai passar na prova. Não dá tempo de traduzir tudo. Então, eu vou ler em inglês. Eu quero que você traduza para mim. Beleza? E se não der... Eu já tentei, eu já olhei. Aí isso aí eu tentei fazer, mas aí eu não tenho ainda essa capacidade, não. E quando você fez aqui nesse texto, você travou em muitas palavras, em sentenças inteiras, como é que foi? Não, porque eu não procurei traduzir. Eu fiz o que você falou, eu fui nas perguntas e mais ou menos tentei achar o que tem a ver. Eu não me prendi a tradução, não. Boa, boa. Então você não traduziu esse texto? Não. Olha só, que massa. Beleza, então vamos seguir exatamente a tática que eu falei para você seguir. Primeiro a gente vai ver as perguntas, que você já deve ter respondido, né ou não? Todas não. Beleza. Então, what's the best description of the subject in this text? Essa aqui é uma pergunta bem simples. Eu acho que a gente já vai pegar ela de cara. Industrial economics is defined in this text as... Você já leu a pergunta. Então o que você vai fazer? Na prova, você vai marcar isso. Você vai deixar isso. Marca texto. Você vai fazer um círculo. Você vai marcar de algum jeito na prova, quando ela estiver na sua frente. Se for uma prova de computador, você vai anotar isso, Industrial Economics, e circular. Porque quando você lê o texto, você já tem que procurar isso. Então vamos lá. Industrial Economics is defined. Então primeiro a gente vai ter que achar uma definição. A 1, ela tá bem simples. A 1 tá falando assim, qual é o assunto do texto? Então essa eu não vou pirar muito agora não, porque eu sei que lendo o texto eu já vou pegar isso aí rapidão. Depois eu também vou ter que pegar o que a economia industrial está concerned with. Você sabia? Você deve ter olhado o que é concerned. Você chegou a olhar? Acho que não lembro. Concerned é preocupado sobre. É atento a. Essa é a ideia de concerned, preocupação. Beleza? Então olha só. Eu já vou ter que ler o texto sabendo a economia industrial é definida como? A economia industrial é preocupada com o quê? Vamos seguir aqui as perguntas. Entre as implicações trazidas da análise do comportamento da firma, o texto menciona os seguintes. Analysis of firm's behavior. Isso é outra coisa que quando eu estiver lendo o texto eu vou puxar. Eu já estou atento. The text mentions the following elements as a basis for the development of the theory of the firm. Following element as a basis. Então, basis for the development of the theory of the firm. Isso aqui já é uma outra coisa que eu vou ter que ficar atento no texto. Qual que é a base do desenvolvimento dessa teoria? Opa, caralho. Você tá entendendo a tática? O que eu tô arrumando aqui?
Tô. Beleza. Eu não li o texto ainda. Eu tô fazendo isso pra eu ler o texto. Entendi. Eu tô pegando a prova como se eu fosse você agora. Vamos lá, próximo. Na questão 6. Entre os elementos de desenvolvimento da economia industrial, vou marcar isso, os elementos da economia industrial, quando eu estiver lendo o texto eu quero isso também. Entre as preocupações comuns da economia industrial e a teoria de Firm, os seguintes são mencionados no texto. Então, common concerns entre essas duas coisas, preocupações comuns entre essas duas coisas. Já dá pra ver, Lídia, que é um parágrafo menor, com perguntas em inglês, mas dá pra ver que é mais profunda a parada. Só pelas perguntas aqui, só de ver elas, eu já tô entendendo que ela vai me cobrar mais do texto. Mas vamos seguir. Questionando uma visão que é atribuída à maioria dos economistas, que conectariam é esquisito, mas economia industrial com desenvolvimento da teoria de Firm, alguns poucos pontos são enfatizados no texto, incluindo o seguinte: questionando o ponto da maioria dos economistas. Então, alguns pontos são enfatizados no texto, alegando que a economia industrial é um desenvolvimento da teoria de Firm. Também vou marcar isso, é uma coisa que eu tenho que ficar ligado. Ou seja, pontos que fazem a economia industrial ter nascido da teoria de Firm. Eu vou ter que ficar ligado nisso no texto. A teoria de Firm é considerado no texto como... Teoria de Firm, considerado. Vou marcar. Coisas que eu vou ter que prestar atenção no texto. E a questão 10, a última. Concerning possible discrepancies. Considerando sobre possíveis discrepâncias, diferenças entre a economia industrial e a teoria de Firm, o texto menciona a seguinte: discrepâncias, diferenças entre as duas coisas que a gente vai ler no texto. Agora, Lídia, esses pontos amarelos aqui, que eu marquei, que você deve estar vendo na minha tela. Você está vendo na minha tela? Beleza. Esses pontos amarelos que eu marquei são que vão me dar luz para ler o texto, beleza? Então eu tenho que lembrar disso aqui, Lídia, quando eu ler o texto. Vamos lá. People have been interested in the economic behavior and performance of industries since the beginning of the Industrial Revolution. Até agora tá de boas, Lídia? People have been interested in the economic behavior and performance of industries since the beginning of Industrial Revolution. Até agora tá de boas? Uhum. But the delineation of a specific area of economics under the title of Industrial Economics is a phenomenon of the last 40 years only. Olha que interessante, o texto já... Aliás, deixa eu te perguntar antes. But the delineation of a specific area of economics under the title of Industrial Economics is a phenomenon of the last 40 years only. Captou essa ideia, Lídia? Não, essa aí não. Existiu uma revolução industrial e a economia está de olho na indústria há um tempo, desde a Revolução Industrial. Só que esse termo de economia industrial, Lídia, a Revolução Industrial aconteceu lá em 1800 e alguma coisa. E a economia sabe que a indústria é importante. Só que esse termo, economia industrial, ele só veio de uns 40 anos para cá. Ou seja, esse texto vai falar de uma coisa recente, um estudo recente, a economia industrial. A indústria influenciando num país, na sociedade, em impostos, economia, por aí vai. Essa primeira linha, do começo até o ponto final, não falou nada, para falar a verdade. Mas vamos lá. Não falou nada de importante, considerando as perguntas que eu já li. Às vezes isso aqui responde a primeira pergunta, mas eu vou continuar lendo. O período entre... The period in between was characterized... O período entre
Ou seja, o período entre a Revolução Industrial lá atrás e esse termo economia industrial, esse ato, esse gap, esse espaço, foi caracterizado através de muitas abordagens. Deixa eu ir puxando aqui para você me acompanhar. Foi caracterizado através de diferentes abordagens, abordagens, sobre o tópico. Muitos economistas, olha aqui uma resposta. Olha aqui uma resposta de uma pergunta, Lídia. Você lembra, Lídia, que eu tinha que marcar, ficar atento a algumas coisas? Por exemplo, regard industrial economics. Regard industrial economics. Eu marquei isso. Em alguma das perguntas isso está marcado. Beleza? Já está marcado, já estou atento, já estou lendo o texto de um jeito diferente. Putz, velho, esse negócio está muito confuso. Essa minha tela. Então vamos lá, ó. O período que foi caracterizado com muitas abordagens do tópico, o período foi caracterizado por diferentes abordagens no tópico. Muitos economistas consideram a economia industrial como sendo primariamente uma elaboração e desenvolvimento de um elemento maior da economia pensada, a teoria de Firm. A economia industrial, esse parágrafo que eu marquei em azul agora, Lídia, é muito importante. Ele está falando assim, a economia industrial se desenvolveu da teoria de Firm. A economia industrial veio da teoria de Firm. Eu já tenho uma resposta aqui, Lídia. Eu já tenho a resposta. Vamos ver. Olha só, Lídia, questão 8. Eu não sei se chegou ela, eu não sei se já tinha lido ela, mas questionando a visão atribuída a muitos economistas que diriam que a economia industrial é um desenvolvimento da teoria de Firm, alguns pontos são enfatizados no texto, incluindo o seguinte. Eu vou ter que terminar o texto para eu responder isso, mas eu já sei que tem a ver. Eu já sei que está conectada a ideia aqui. Vamos lá. Acho que é melhor ler o texto primeiro todo. Mas eu já vou marcar isso aqui. Eu achei interessante. Eu vou marcar. Às vezes vai me dar uma resposta lá na frente. Eu vou marcar de uma cor diferente. Cor verde, cor de resposta. This comprises the analysis of different market structures. Comprise. Se você ficar perdida, você procura. Comprise. Made up. Criado de. Conceituado de. Veio de. Isso vem da análise de diferentes estruturas de mercado. Olha só, mais respostas, talvez para 8. E as implicações da sua economia for economic welfare. Welfare é negociação, ajuda, benefícios, beleza? Dinheiro também, entre pessoas. This comprises the analysis of different market structures and their implications of economic welfare. It was generally developed on the basis of a profit maximum assumption and the tools of marginalism, though, as more recent work has shown, neither of this is essential. Esse texto é muito mais complexo que os outros, Lídia. This comprises the analysis of different market structures and their implications of economic wealth or welfare. It was generally developed on the basis of a profit maximization assumption and the tools of marginalism. Beleza. A economia industrial, Lídia, foi muito tempo baseada na maximização, no limite de fazer lucro e nas ferramentas de marginalismo. Como assim? Eu quero atingir o lucro no máximo e não importa quão errado eu vou estar. Não importa
se eu vou contratar criancinhas e vou pagar nada para elas. Porque a vida é assim, lucro máximo, na época em que isso foi criado. Eles ficam até zoando vocês, é verdade. Tem várias marcas que fazem isso de verdade. Hoje ainda, né? Você já ouviu falar? Com certeza, claro. Tipo essas marcas que vêm em grande escala na internet, que eles falam que é trabalho escravo, envolve até criança e tal. Olha só, você... Então, olha só, você já viu uma coisa do mundo atual conectando com o texto. Isso é bom, isso é bem legal. Isso rola mesmo, Lídia. Lucro máximo e marginalização de direito, de empregados, de tudo. Mas não é esse... E eu fiquei muito ligada aos meninos, né? A equipe que eu coordenei. Eles foram prestar um serviço no Sul, cara, é desumano. No Rio Grande do Sul? Lá tava frio pra caramba. Eles puseram o pessoal num galpão. Tipo assim, desumano, entendeu? Ou engraçado que... Eu já ouvi histórias do Rio Grande do Sul que não eram boas, de algumas pessoas, profissionais. Mas, um dos donos é do Sul, um dos donos, mas Sim. tem dono que é de Goiânia, enfim. Entendi. O que acontece? Eles... É bem mais ou menos isso que acontece. O povo trabalha durante a noite, porque geralmente eles trabalham mais direcionados com toque e só. Uhum. E aí só é permitido, né, fazer a execução das obras à noite. Só que os caras têm que fazer coisa de dia de noite. Caraca. Então, entendeu? Os caras não dormem. E aí depois eu chegava pra dormir, era numa situação dessa. Então, eu só abri um parênteses, quer dizer, que isso não é tão distante. É realmente tudo em favor do lucro. Outra coisa, eles que não precisa de engenheiro, eles não contratam e põem tipo um peão lá para ser o engenheiro, para ser o responsável. E, cara, né, pega o cara de tudo, porque claro que o cara não tem uma competência para isso, entendeu? Sim. Então o trem é feio. O trem é feio. O trem é feio. É verdade. Uma amiga minha, né? Algumas amigas estudaram design, foram trabalhar no Rio Grande do Sul, indústria de sapato, indústria de joia. E, cara, todas elas ficaram putas. Porque não pagam dinheiro suficiente para você poder alugar um apartamento, viver longe da sua família, ter a condição ali independente. É foda, velho. É foda. E eu tô falando aí de emprego da minha bolha, né? Tipo assim, pessoas que estudaram e tal. Você na obra, com certeza vê coisa que, nossa, deve ficar bolada. Com certeza. Assim, porque a gente é consciente, né? Porque tem uns que acham que a vida é assim, né? Porque a vida é assim porque não é por eles, né? Eu penso assim. E é por isso que eu queria amizade com os meninos, porque, inclusive, teve um que participou de uma obra lá, né? Que a gente conheceu e ele traz serviço pra mim hoje. Então, mais de um, né? O rapaz da vidraçaria e o rapaz da elétrica. A gente tá fazendo obras juntos. E assim, cara, é muito revoltante. É revoltante. É revoltante mesmo. Quem sabe, né, a gente no futuro tem a oportunidade aí de poder empregar pessoas e fazer diferente, né? Não, é isso que eu, né, estou fazendo. Porque a oportunidade de trabalhar comigo é diferente. E dá pra ser feito, né? Tem dado pra ser feito. Massa. Top, top. Continuando o texto, trabalho recente tem mostrado, Lídia, que nada disso é essencial. Olha só, na economia industrial, esse negócio de lucro máximo e marginalizar tudo que der para marginalizar não é o essencial. A gente está falando aqui de um detalhe que incomoda a gente porque a gente é ser humano, mas para a economia industrial isso não é nada. Vamos ver. O que o texto fala disso? Isso é essencial. Isso aí não é essencial. Isso aí não faz parte. Tem coisa muito maior que a gente não está vendo. O texto vai falar para a gente o quê? Para entender a economia industrial, to view industrial economics as a development of this is understandable.
Ó, para entender economia industrial como o desenvolvimento disso é entendível. Ou seja, para a gente entender o desenvolvimento da economia como lucro máximo e marginalização de tudo, é natural a gente entender isso. É entendível. Understandable, Lídia. É entendível. Dá para entender. Às vezes a pessoa, a criança, tem medo de adulto. Porque teve um tio sacana que zoava a criança ou fazia qualquer coisa. Então é entendível, dá para entender. It's understandable. Ambos são preocupados com os aspectos da economia da firma, procurando analisar tal comportamento e trazer implicações normativas dessa análise. Cara, esse texto é muito mais complexo que todos que a gente leu. Para entender, vamos lá. Ambos profit, maximização do lucro e marginalização, ambos são preocupados com os aspectos da firma. Isso tem a ver com os aspectos da firma, com o comportamento da firma. E procurar entender esse comportamento e trazer normas dessa análise é normal. Ambos se preocupam com a estrutura do mercado, custos e competições. Então, eu acredito, Lídia, que esse texto está principalmente... Qual que é o objetivo desse texto aqui? Comparar a economia industrial com a teoria de Firm, com a teoria de que a economia é uma grande massa e tudo desenvolve junto. E ambos são preocupados, e aí é isso aqui em azul, ambos são preocupados com a estrutura do mercado, os custos, a competição. Isso aqui é uma coisa que eles têm em comum, então, Lídia, que eu vou marcar em verde agora, eles têm em comum. Ambos são marcados, a teoria de Firm e a economia industrial, são os dois preocupados com, vou deixar em verde, a estrutura do mercado, os custos, a competição. In addition, além do mais, além disso, todos que estudam economia industrial como uma especialidade. Isso seria especialização ou especialidade? Eu vou terminar a leitura e vou ver aqui se é especialidade ou especialização. In addition, all those who study industrial economics as a specialist after a formal training in general economics will have had a thorough ground in the theory of the firm because it is a major component of microeconomics. Beleza, agora eu vou ver se ele é, na real, especialidade quando você estuda. Então essa é uma especialização, é isso aí. Sempre, Lídia, que você pensar assim, ah, é isso ou é aquilo. Antes de tudo, é uma coisa em comum, é um conceito parecido. Você vai ver qual que é a melhor tradução de acordo com o contexto, beleza? Então, além do mais, além de você, na economia industrial e na teoria de Firm, estudar a estrutura do mercado, custos, competição, quando você se especializa em economia industrial, você vai acabar estudando a teoria de Firm, porque é um componente importante, principal na teoria macroeconômica. Ou seja, se você estuda economia industrial ou teoria de Firm ou qualquer coisa, você vai estudar estrutura do mercado, custos, competição. Mas quando você foca em economia industrial, você vai ver que a teoria de Firm é muito mais importante. Ela é um elemento importantíssimo da economia toda. Essa teoria de Firm. They will therefore immediately perceive the intellectual and historical links between the theory of Firm and industrial economics. Quando você se especializa em economia industrial, você conecta automaticamente os links entre a economia industrial e a teoria de Firm juntos. E essa teoria de Firm, esse Firm significa alguma coisa? Firm é o nome da pessoa e a teoria do Firm. Eu marquei em azul e em verde aqui no topo o que era a teoria de Firm. Muitos economistas atrelam a economia industrial
como uma primeira elaboração, um desenvolvimento de um elemento muito maior da economia. A teoria de Firm. A teoria de Firm, Lídia, o texto está colocando aqui, eu sei que economia não é sua área, você é da engenharia, e economia também não é minha área. Mas a teoria de Firm, o texto está falando várias vezes aqui que ele é o eixo, ele é a base da economia, como um todo, e da economia industrial também. A teoria de Firm, pelo que o texto está trazendo, está falando aqui de lucro máximo, marginalização do que é possível. Além disso, estrutura de mercado, custo, competição. Teoria de Firm parece que é uma coisa que conecta isso tudo. E tem também traços da economia industrial. E é o que eu marquei em azul aqui está falando. Que a economia industrial e a teoria de Firm são totalmente conectadas. Tem muita coisa em comum. Intelectualmente, ou seja, de ideias históricas. Elas aconteceram juntas. Vamos lá. Eu também quero achar uma outra parada aqui que eu li que eu achei interessante, que é o hiato, o gap. Você lembra que eu falei? Olha, Lídia, a gente só entende a economia industrial, entender que a indústria influencia e tal, de 40 anos para cá. E aí esse espaço no meio foi caracterizado como a teoria de Firm. Acho que é isso mesmo. The period in between was characterized by several different approaches to the topic. The theory of the Firm. Parece, Lídia, que esse ato entre lá atrás, as indústrias surgindo em 1800 e caramba, fazendo lá máquinas a vapor, trens, fazendo tecidos, aquela loucura, e até o tempo que a gente entendeu o que é economia industrial, que é de 40 anos para cá, esse ato parece que é a teoria de Firm. Parece que tudo que a gente tem como base de economia na sociedade hoje, que esse tempo aí, até a gente entender o que é indústria e a influência, é a teoria de Firm. Conectando, Lídia, estrutura do mercado, custo, competição, marginalizar, lucro máximo. Isso aí tudo é o que engloba a teoria de Firm. Beleza? Uhum. Beleza. Então a teoria de Firm está totalmente conectada com a economia industrial. Eles dois se desenvolveram juntos. Historicamente, ideias. Vamos para o próximo. Sem querer brigar com essa noção, West, vamos ver juntos. Enquanto, sem querer brigar com essa noção, 3 pontos a gente vai examinar e eles vão ser estressados. A gente vai se estressar em 3 pontos. Ou seja, o texto agora ele vai concluir em 3 pontos. Primeiro, existe esse there is, Lídia. Você nunca pode traduzir ele. There is, there are. Às vezes você está lendo o texto e você fica meio perdido. Você nunca pode pegar isso e traduzir isoladamente. There is é existe. E there are é existem. Pro plural ou existem. Beleza? Esse there is aí, ó, marcadinho aqui. Uhum. First, there is an important sense in which the traditional theory of the firm represents a long detour in the history of study of firms' economic behavior. Olha só, uma questão que briga entre os dois. É uma diferença, Lídia. Uma diferença, uma discrepância. Outra resposta de uma pergunta que vai estar lá embaixo. A teoria de Firm representa um atraso no comportamento da economia das firmas. Isso é uma coisa, então, que o texto está falando. Olha, a teoria de Firm é considerada por algumas pessoas como um atraso para o desenvolvimento industrial, para a economia da firma, o comportamento da firma. A teoria de Firm volta, faz o negócio ficar para trás. Deter, a long detour, um grande retorno, uma grande volta. Outra, vou até pegar detour de novo. É isso mesmo. Um grande atraso. Uma volta que você pega e que atrasa, atrapalha. A teoria de Firm atrapalha o comportamento da indústria. Olha que loucura. A indústria foi desenvolvendo ali e aí algum estudo rolou atacando a indústria. E a indústria acha que esse estudo tem que se fuder. Esse estudo aí só atrapalha o desenvolvimento.
por exemplo. Lucro máximo, marginalização. Quando vem uma teoria discutir essas coisas, a indústria não gosta. Segundo, o desenvolvimento da economia industrial pode ser parcialmente visto como uma consequência de muitas inadequações importantes e erros de análise na teoria de Fermi. A economia industrial, Lídia, pode ser entendida como um erro da teoria de Fermi. A economia industrial é um resultado errado da teoria de Fermi. Olha só, Lídia, há muito tempo atrás, lá em 1800 e alguma coisa, vieram as indústrias. E nesse tempo de indústrias foi desenvolvida uma teoria, a teoria de Fermi. E 40 anos atrás apenas a gente veio com esse termo, economia industrial. E o termo economia industrial, que veio da teoria de Fermi, esse lance economia industrial, ele é um lance, uma leitura errada da teoria de Fermi. É como se fosse assim, Lídia, eu nasci e a minha família ficou ali discutindo, quem é você, Rodolfo? O que você quer ser quando você crescer? E aí eu fui ouvindo isso, Rodolfo, você gosta de, por exemplo, Rodolfo, você gosta de falar, né, cara? Você gosta de dar aula. Aí, ao invés de ser professor, que é o que naturalmente aconteceria, porque a teoria fez eu entender que seria melhor. Não, eu tomo um caminho inverso. A economia industrial toma um caminho inverso. Eu virei advogado de bandido. Eu tirei bandido e eu usei meus poderes para falar para uma outra coisa totalmente errada. Ou seja, o texto está falando, um segundo aspecto que o texto está trazendo é a economia industrial é uma consequência de erros de análise da teoria de Fermi. O texto está trazendo aqui, Lídia, que a teoria de Fermi, essa discussão entre conectar tudo, competição, mercado, foi bom, mas a economia industrial em si não foi muito boa. Não soube tirar proveito disso. Essas são as diferenças entre a economia industrial e a teoria de Fermi. É uma das respostas que a gente vai precisar lá embaixo. E terceiro, enquanto depois, deixa eu ler tudo. Third, while the latter provides a main foundation for the study of industrial economics, several important influences from outside have given a totally different character to industrial economics. Third, while the latter provides a main foundation of the study of industrial economics, several important influences from outside have given a totally character to industrial economics. Muito interessante também essa parte. E a terceira diferença é, enquanto a teoria de Fermi dá uma fundação massa, por causa da teoria de Fermi, a gente entende a economia industrial. Por causa da teoria de Fermi, tudo se conectando, a gente entende como é que a indústria funciona. Esse negócio da indústria funcionar tem até a ver com aquele texto, né, da mineração. Porque a mineração também é uma indústria, né? E de vários jeitos ela tenta se adequar, ela tenta se ajustar para viver bem em sociedade. Teoria de Fermi. Mas ela também tem o lucro máximo. E mata um monte de gente lá em Brumadinho. A teoria de Fermi, ela dá uma base para a gente entender a indústria. Só que a indústria é diferente da teoria de Fermi, porque a indústria ela foi influenciada por muitas coisas externas. Não só teóricos, mas pessoas ligadas ao lucro, industriais. Então, qual que é a diferença da teoria de Fermi? A terceira diferença da teoria de Fermi e da economia industrial. A teoria de Fermi foi um estudo desenvolvido durante anos. A economia industrial foi uma pegada, uma abordagem econômica influenciada por um monte de gente, um monte de industrial querendo mais dinheiro. O texto fala pra gente, Lídia, das principais diferenças da teoria de Fermi, uma coisa que engloba a economia toda, estuda vários aspectos dela, é a economia industrial. Eles são conectados, mas a economia industrial tem uma outra pegada. Mais violenta, mais agressiva, menos teórica, menos acadêmica. Enquanto a teoria de Fermi engloba tudo de um jeito
lógico, conectando pontos e por aí vai. Isso é o que eu entendi do texto, beleza? Beleza. Vão responder. O que melhor descreve o tópico, o assunto no texto? A relação entre economia industrial e o desenvolvimento da teoria de Firm. Interessante essa, né? A economia industrial e o desenvolvimento da teoria de Firm. Sim, muito interessante essa. B. A relação entre economia industrial, de um lado, e microeconomia, incluindo a teoria de Firm, do outro lado. A relação entre economia industrial, de um lado, e a microeconomia com teoria de Firm, de um outro lado. Não, eu não acho que a B é uma resposta, porque está colocando eles muito em contraponto, mas eles têm também muita coisa em comum, beleza? Mas é plausível, essa B é interessante. A relação entre economia industrial e a teoria de Firm, também é interessante. Putz, essa provinha aí tá legal, viu? Essa provinha aí, você ia passar mais aperto que as outras, com certeza. Talvez você ia ter um texto menor, com mais tempo, né? Já que o texto é menor, você tem mais tempo, mas ele é muito mais complexo. Mas não se preocupe, isso aí não é um texto da UFMG, beleza, Lídia? A UFMG não segue esse padrão, a gente já testou padrões da UFMG, agora a gente testou um pouco mais difícil aí. Mas vamos lá. Então vamos lá. A relação entre a economia industrial e o desenvolvimento da teoria de Firm, plausível. A relação entre a economia industrial de um lado e a teoria de Firm do outro lado, interessante, mas eles não estão tão opostos assim. A relação entre a economia industrial e a teoria de Firm, eu acho que esse aqui é simples e interessante. Eu acredito que a resposta é C. Beleza, Lídia? Uhum. Eu não sei o que você respondeu. Você chegou a responder essa? Respondi a B. Respondeu a B. Beleza. Eu vou conferir. Não, mas eu não sei. Sabia só que você mesmo. Ok, me dá um segundinho aqui que eu vou dar uma conferidinha. Respondeu ontem? Putz, eu tenho que ver só que prova que é essa. Qual que é o número dessa prova? É um caderno 1. Eu acho que não. Beleza. Vamos lá então, Lídia. Eu acho que é isso aqui. Eu te mandei e você respondeu qual? B. D? Não, B. B. A B, Lídia, ela é interessante. A B é interessante. Na verdade, pra mim, as mais interessantes são A e C. Só que a B não é muito fora, não. Por quê? A B, ela fala assim, olha, a relação de um lado e de outro lado. A B colocou muito oposto, só que o texto fala de coisas em comum. Por isso que a C é a resposta mais simples e coerente. A relação entre um e outro. Por essa primeira pergunta, Lídia, eu não acho que isso vai ser tão difícil, não, essa prova. Por essa primeira pergunta, beleza? Então eu vou marcar aqui que a resposta é a C, porque eu acho que ela é a mais simples e coerente, beleza? Depois a gente dá uma olhada no gabarito, beleza? Talvez você já até tenha ele aí, mas vamos lá. Então essa é a minha resposta. 2. Economia industrial é definido no texto como o nome para o que recentemente foi delineado como uma área da economia. Interessante. O estudo da economia e os aspectos da indústria? Ok, plausível. Uma área da economia relacionada com lucro em diferentes estruturas do mercado. Não. Olha só, Lídia, a gente sabe que economia industrial é uma coisa recente. Você lembra que a gente trocou essa ideia? Uhum. Olha só, lá atrás, em 1800 e cacetada, na indústria lá do carvão, os caras colocavam carvão e máquina a vapor, veio a indústria, nasceu a indústria, mudou tudo. Com ela vieram carros, trens e o caramba. E nesse tempo de desenvolvimento de coisas, teorias foram criadas. O que é economia? Como é que a gente consegue ajustar as coisas e tal? Essa é a teoria de Firm.
E a gente só deu um nome para a economia industrial 40 anos atrás. O texto falou isso com a gente, não foi? Então, letra A. Errei mais um. A letra A é a mais plausível. É o nome para o que a gente recentemente deu um nome, que é uma área da economia. A B são os aspectos econômicos da indústria. Economia industrial são o estudo dos aspectos econômicos da indústria? Não. Economia industrial não é estudo, é um fator, é uma parada real que existe, não é um estudo, tipo a teoria de Fermi. Uma área da economia relacionada ao lucro de diferentes estruturas no mercado? Não está muito específico. A resposta mais específica, Lídia, é a A. Ela tem mais a ver com o que o texto falou com a gente. Beleza? Você concorda com isso? Concordo. Beleza. Tanto que na hora que você falou isso, antes de ir para as perguntas, eu falei, não, tem uma questão que fala isso. Aí eu já sabia que eu tinha errado. No texto, economia industrial é dita de ser preocupada com a demanda desculpa, Lídia, as condições demandadas pelos produtos das firmas, as condições, as necessidades que a firma, que a indústria precisa? Acho que não. Price determination. Price determination. Determinação de preço. A economia industrial determina preço? Não. Estrutura do mercado. Economia industrial tem a ver com a estrutura do mercado? O texto fala isso um pouco pra gente, Lídia. Porque o texto fala assim. E eu vou voltar lá. O texto fala isso pra gente quando ele fala assim. Ambos. Exatamente. Ambos estão preocupados com a estrutura de mercado, custo e competição. Então, a economia dos... Fica tranquila, pode falar. Se eu pegar o texto, né, para fazer a prova, com as perguntas, embora vai estar em português, mas assim, né, pelo menos a ideia eu vou saber. É só eu marcar lá no texto, o que tem a ver com a pergunta. Não é... É simples, não é? Só que você só entendeu isso, lendo a pergunta e marcando a pergunta antes. Você só fez essa conexão, Lídia, lendo todas as perguntas antes, marcando o que a pergunta quer, aí depois você já foi pro texto com uma outra visão. Se você só tivesse lido o texto, você ia ficar perdida, e na pergunta você ia ficar perdida de novo. Eu sou professor, né, velho? Quantas vezes a resposta tá na pergunta? Quantas vezes, velho? Eu faço lá, eu marco as opções. E entre as opções, eu excluo uma. Essa não pode ser, essa não pode ser, tem que ser essa. O aluno vai ter que achar essa. Tá no texto, mas ele nem precisa ler o texto, tá aqui já. Aí você vai ler o texto com outros olhos. Porque você já passou, Lídia, quando você vê a pergunta, você já passou em alguma coisa. Você já tá farejando a... Opa, então é isso que eu tenho que buscar o cheiro lá no texto. Como se você fosse um cão de caça. Eu te dei o cheiro aqui do pano. Sente o cheiro aqui, ó. É isso que você tem que farejar no texto. Vamos continuar. Então eu acredito que... porque o texto fala de coisas em comum, Lídia, e eles têm algo em comum, teoria de Fermi, indústria e economia industrial, eles estão preocupados, sim, com a estrutura de mercado. O texto falou isso pra mim, eu marquei isso. Então está marcado aqui, verde, essa é a minha resposta. Questão 4. Entre as implicações drown, Lídia, é trazido. Entre a análise do comportamento da firma, o texto menciona os seguintes. Vamos voltar lá no texto, que eu não lembro isso direito. Analysis of firm's behavior. Vamos procurar isso lá no texto. Eu posso dar um Ctrl F aqui. Analysis. Olha só, achei. Eu tenho no texto
4 vezes a palavra analysis. 4 Então, vamos tentar achar aqui. Primeiro na pergunta, vamos voltar na pergunta. Entre as explicações trazidas na análise do comportamento da firma, o texto menciona a seguinte. Então, vamos voltar lá. eu acho que eu até achei. Tá. Olha aí na linha 10. Análise. Aqui, ó. Linha 10. Normative implications from the analysis. Foi isso que eu marquei. Não sei se está certo. Both are concerned. Ambos estão preocupados com os aspectos do comportamento da firma. Então, já está aqui. Você acertou. Está nessa linha 10. Você está totalmente certa. Está na linha 10. Agora a pergunta de novo. Entre as explicações, o texto menciona a seguinte. Então, vamos ver no texto de novo. Ambos são preocupados com o comportamento da firma, procurando analisar tal comportamento e desenhar implicações normativas da análise. É isso aqui. Eu não vi a pergunta, mas eu sei que essa aqui é a resposta. Eu não li as opções. Eu vou marcar aqui de rosa. Vamos lá. Entre as explicações, o texto menciona a seguinte. Firm's rational behavior, normative implications ou profit maximization. Qual desses 3 aqui, Lídia? Você está falando de qual? Da 4 ou da 5? Eu estou falando da 4. B. B. Essa foi simples, não foi? Porque o texto foi muito claro entre implicações normativas. Então, essa é a minha resposta e está aqui no texto, ó. Normative implications. Normative implications. Tá de boas? Até que não precisa, né? Eu na minha leitura, nossa, esse texto é complicado e tal. Até que não, nem precisa falar inglês. Se você achar uma coisa e ver lá em cima, já conectou e deu certo. Quase que não precisa... não falar inglês também é demais, mas... Tô exagerando. Vamos lá. Vou pegar pesado também, não falar que não precisa de inglês é um exagero. O texto menciona o seguinte elemento como base de desenvolvimento da teoria de Firm. O texto menciona o seguinte elemento. Eu acho que é a metodologia e microeconômica. Sei lá, eu acho que é isso. Base do desenvolvimento da teoria de Firm. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Onde que eu vi isso? Bom, vamos lá. Aqui. Componente, não sei se vai estar certo. Isso foi geralmente desenvolvido na base de lucro máximo e marginalização das ferramentas. Apesar de um recente estudo ter mostrado que isso não é essencial. Eu não sei se a resposta está aí, mas vamos lá. O texto menciona o seguinte elemento como base da teoria de Firm. Uma afirmação. Assumption é assumir. Assumir que é sobre maximização do lucro. A teoria de Firm. O texto menciona que o seguinte elemento é a base do desenvolvimento da teoria de Firm. Lucro máximo. Metodologia de macroeconomics. Técnicas matemáticas Tem uma coisa que fala disso. técnicas matemáticas e de otimização. Pesquisa empírica do comportamento da empresa. Vamos ler de novo lá. Isso aí eu tenho nem dúvida. Metodologia, microeconomics. Ok. Eu vou considerar aqui a mais aberta. O texto menciona que o seguinte elemento é uma base do desenvolvimento da teoria de Firm. Lá embaixo, estudo, pesquisa pesada em cima do comportamento da empresa? Não. A gente está falando de teoria de Firm, Lídia. E teoria de Firm não tem a ver só com a indústria, tem a ver com o contexto todo, beleza? Então não é só sobre a empresa, tudo bem? Ok? Uhum.
Não é sobre o comportamento da firma. Firm's behavior. Não. C. Ferramentas matemáticas de otimização. O texto falou alguma vez esse termo? Ferramentas matemáticas? Então vamos tirar. A metodologia da microeconomia. O texto falou isso de alguma hora? Falo de componentes de microeconomia, não é... Metodologia. Então aqui está mais aberta, pegando mais coisas que fazem sentido. Uma afirmação, pessoas achando que é sobre o lucro máximo. Um elemento básico da teoria de Firm é pessoas acharem que é só sobre o lucro. Mas não é só sobre isso, mas é uma coisa básica. Então, o texto está me falando, a resposta mais lógica, por exclusão, é A. Essas 5 eu respondi por exclusão. Eu não achei no texto tão claro, mas eu estou excluindo, porque as outras não falou, então eu vou na A. Tá, o que ele fala de microeconomia? Você traduz para mim novamente, eu não entendi. Ter teoria, você fala uma coisa assim. Depois dos 10, vamos na linha 12. 11, 12. Além disso, todos que estudaram economia industrial como especialidade, depois de se formar em economia geral, terão uma base na teoria de Firm. Porque a teoria de Firm é um componente básico na microeconomia. Existe a microeconomia, existe a macroeconomia, Lídia, que é o planeta todo. Existe a microeconomia, que é um país, por exemplo. E a teoria de Firm é um elemento básico da microeconomia. É só isso que falou de microeconomia. Que teoria de Firm está na microeconomia. Microeconomia tem a teoria de Firm, além de outras teorias. É isso que o texto falou para mim. E eu estou excluindo isso aqui, que um elemento básico da teoria de Firm é a metodologia de microeconomia? Não. A microeconomia que tem a teoria de Firm. Não é a teoria de Firm que tem a microeconomia, não. Eu excluí essa, porque essa aí não está falando de metodologia. Você viu que não tinha metodologia. Beleza? Beleza. Eu estou considerando por exclusão essas 5. Eu não achei tão simples, não, porque é exclusão, né? Exclusão já não é no texto. É exclusão. Mas está marcado como resposta por causa de exclusão. Exclusão é um fator normal. Você usa exclusão para responder perguntas. Então não é tão ruim assim. Vamos lá. A 5. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem tempo. A 6, desculpa. Entre os elementos de desenvolvimento da economia industrial, o texto menciona uma afirmação entre os elementos de desenvolvimento da economia industrial. O texto menciona, eu quero ir pela de baixo, eu gosto de começar pela de baixo. Abordagem, approaches other than that of the theory of Firm. Ok. Um dos elementos de desenvolvimento da economia industrial que o texto menciona é uma abordagem diferente da teoria de Firm. Um dos termos de desenvolvimento da economia industrial. Olha só. A teoria de Firm veio primeiro. Depois da teoria de Firm veio a economia industrial. E o texto menciona um elemento básico da economia industrial como uma coisa totalmente diferente da teoria de Firm. Talvez. O texto traz diferenças. O texto fala assim: a teoria de Firm considera tudo. A economia industrial, nem tudo. A economia industrial considera mais lucro do que tudo se conectando. Então a D é interessante. A D está falando assim: o texto menciona que a economia industrial é diferente da teoria de Firm? Talvez. Talvez. A economia industrial, um elemento para o desenvolvimento da economia industrial, foi a Revolução Industrial? Não, porque a Revolução Industrial aconteceu muito tempo antes e só depois, 40 anos atrás, que a economia industrial foi falada. Então, tem a ver, uma base para o desenvolvimento da economia industrial foi a Revolução Industrial lá atrás? Não. Porque a economia industrial estão muito distantes. Beleza? Ok?
Tools of marginalism. Entre os elementos que desenvolveram a economia industrial, ferramentas para marginalização, botar criança para trabalhar e tal, tem a ver com a economia industrial? Não. Por que não? Porque eles estão muito distantes. Lucro máximo e marginalização tem a ver com revolução industrial lá atrás. E economia industrial, o texto falou pra gente, Lídia. Aí é óbvio, né, Lídia? Você tem que ter uma noção do que é revolução industrial no texto. O texto não falou pra gente do modo claro. Mas você tem uma noção de que nasceu lá nos anos 1800 e alguma coisa, na Inglaterra. Você tem essa noção, não tem? Você precisa ter essa noção para fazer essa prova. Essa noção é extremamente necessária. E uma consideração da otimização do comportamento da firma. A economia industrial quer melhorar o comportamento da firma? Não. Isso é mais teoria de Firm. A economia industrial quer marginalizar tudo? Não. Isso foi a Revolução Industrial. Lá atrás. A economia industrial tem a ver com a Revolução Industrial? Não. Porque a Revolução Industrial foi muito antes. E a economia industrial é recente. A economia industrial, o texto menciona que ela é uma coisa que aborda de um jeito diferente a teoria de Firm? Sim. O texto trouxe pra gente pontos em comum e pontos diferentes. E o texto concluiu com 3 pontos diferentes. Então a resposta mais lógica para essa pergunta é as diferenças. As abordagens diferentes. O que contrapõe? De um lado tá um, do outro tá outro. Os pontos diferentes da teoria de Firm. Essa é a resposta mais lógica. Mas a 6 não é fácil. A 6 você tem que ter entendido o texto. Você tem que ter feito conexões. Vamos supor, Lídia, que tem 10 perguntas. Talvez você perderia a 6. Beleza? Mas tá dentro aí do... Deu 9 horas. Eu não tenho um aluno depois de você. Eu só tenho um aluno às 10. Se você puder continuar, eu vou continuar. Beleza? Pode. Então, beleza. Pode. Então, essa é a resposta. Uma abordagem um pouco diferente da teoria de Firm. Teoria de Firm engloba tudo. Industrial, economia industrial, nem tanto. Eles são diferentes. Eles abordam coisas diferentes. O texto está falando isso. Tem coisa em comum, mas tem coisa diferente. Um dos elementos que desenvolveu a economia industrial são abordagens um pouco diferentes da teoria de Firm. Você concorda, Lídia? Concordo. Beleza. 7. Entre as preocupações comuns entre economia industrial e teoria de Firm, o seguinte é mencionado no texto. Escolha racional pelos tomadores de decisão. O texto fala isso? Não. Competição. Competição. Teoria de Firm e economia industrial falam de competição? Não. Falam. Olha só. Fala? Falam. Quando eu tenho aqui aquela parte com both, Pra mim era... olha só, Lídia. Ambos são preocupados com aspectos da economia. Comportamento da indústria. Aliás, desculpa. Nesse verde aqui, ó, Lídia. Ambos são preocupados com a estrutura do mercado, custo e competição. Os dois se preocupam com isso. Então, essa opção é plausível. Eu não vou falar que é ela ainda não. Competição é plausível. E o desenvolvimento institucional da firma. O texto fala isso? Não. O desenvolvimento... o desenvolvimento... Ah, desculpa, eu falei desenvolvimento, mas não é desenvolvimento, não. É o ambiente da firma, o ambiente institucional da firma. Existe esse termo no texto? Não. Essa é a mais lógica e para mim é até difícil ser outra. Eu não vi o gabarito nessa. Eu vou conferir o gabarito no final. Talvez, Lídia, eu vou me fuder nessa. Talvez vai ter resposta que eu vou responder errado. Mas vamos indo. Eu tô tendo muita calma em pegar o que está no texto, pá, entendeu? Que é o que você faria. Questionado sobre a visão que é atribuída
a maioria dos economistas sobre a economia industrial ser um desenvolvimento da teoria de Firm, alguns pontos são enfatizados no texto, incluindo o seguinte. Lídia, essa pergunta está falando. O texto afirma que muitos economistas concordam que a economia industrial veio da teoria de Firm. E alguns pontos são enfatizados no texto, como... Eu gosto de começar embaixo. C. A parte do desenvolvimento da economia industrial pode ser atribuída a uma inapropriada ou com elementos errados da análise da teoria de Firm. Está falando nessa C que a economia industrial surgiu de um erro da teoria de Firm, da leitura da teoria de Firm. Você concorda com isso? Não tem um negócio que fala de erro da teoria. Não tem? Mas eu não sei se tá... Então essa C é plausível, né? Essa C é plausível. Vamos deixar ela em stand-by, vamos deixar ela pensando. A B. Muitos economistas compartilham um treinamento básico, como se fosse graduação, na economia geral, e particularmente economia. Muitos economistas compartilham um treinamento geral em economia, e particularmente em microeconomia, onde a teoria de Firm is a major component. A teoria de Firm, eu vou resumir a B, que ela tá grande, mas a B tá falando. A teoria de Firm é um componente principal da macroeconomia. Faz sentido? Faz. O texto falou exatamente isso. O texto, essa parte aqui, ó, que a economia industrial pode ser atribuída a um desenvolvimento errado, a uma leitura errada da teoria de Firm. O texto dá uma comentada nisso. A gente colocou aqui plausível. A B. Muitos economistas compartilham a formação geral em economia e falam que a teoria de Firm é um elemento essencial da microeconomia. O texto fala isso. Cadê? Pois é, cadê? Você tinha marcado um negócio assim. Eu marquei, é verdade, eu marquei. Vamos lá. Todos. Vou dar um zoom bem zoomado aqui. Eu quero fechar esse trem. Como é que eu fecho esse trem aqui? Ok. Além do mais, todos que estudam economia industrial, especialmente se especializando num treinamento mais formal em economia geral, vão entender que a teoria de Firm é isso aqui, Lídia. A teoria de Firm é um componente da microeconomia. Muitos vão estudar a teoria de Firm em economia, que a teoria de Firm é um componente básico, principal da microeconomia. O que eu marquei em azul aqui está falando o que está falando lá embaixo. Eu não li a A ainda. Eu não vi a A ainda. Mas a B está falando uma coisa exatamente do texto. A B está falando que a teoria de Firm é um componente da microeconomia. Igual o texto falou. A teoria de Firm... Olha a B. A teoria de Firm é um componente principal da microeconomia. A B é a mais plausível até agora. A. Economia industrial é uma especialização da economia geral, não particularmente da teoria de Firm. Economia industrial é uma especialização da economia geral, não necessariamente da teoria de Firm. Não, o texto falou que a economia geral, a economia industrial, veio da teoria de Firm. Eu sei que esse texto, Lídia, tá um saco por causa de termos. Eu tô achando ele chato. Eu achei textos outros que a gente estudou muito mais legais. Eu tô achando esse aqui um pouco chato, mas ele tá testando a sua percepção de organização, de achar um nome aqui, um nome ali. Não é fácil esse texto.
Tem questões que eu particularmente achei difícil, a 6, a 8 agora aqui, mas é um lance principalmente de calma. A prova está testando seu emocional também. Quão organizado e calma você consegue ficar nesse processo? Essa é a questão. A economia industrial veio da economia geral, não da teoria de Firm. Não. O texto não falou isso. O texto falou que a economia industrial veio da teoria de Firm. Você concorda, Lídia? Concordo. Tanto é que eu estou te falando isso várias vezes. Revolução Industrial, lá em 1800 e cacetada. Teoria de Firm. E com a teoria de Firm, economia industrial. Um jeito de entender a indústria. Fatores que organizam a indústria. A A não é. A B está no texto. A C é plausível. A C é até interessante. Mas a B tá no texto. Então eu vou na B. Porque ela tá no texto. Ai, Rodolfo, eu não vi ela no texto, velho. É porque ela tá numa ordem diferente. Ela tá falando assim, ó. Teoria de Firm é um major component de microeconomics. No texto tá nessa ordem. Olha só. Eita porra. A teoria de Firm é um major component de microeconomics. Só que na resposta, quem fez a prova trocou a ordem. Para saber se você está entendendo o texto, se você leu, conseguiu conectar. Beleza? Beleza. Essa tá no texto. A 8, a 6 são questões difíceis. Mas vamos supor que você marcou todas, acertou. Você já tem 8 pontos, você passou na prova. Você tirou 80% dela. Você não vai ter que acertar a prova toda. Você vai ter que acertar a maioria da prova. Então eu vou na 8, na A. Desculpa. Na B. Eu vou na B, porque a B tá no texto. De um jeito muito claro. Ah, e a C? A C ela tá no texto também, não vou mentir. Eu tô querendo marcar a C, mas ela não tá tão clara quanto a B. 9. A teoria de Firm é considerada no texto como a mais importante parte da microeconomia. Olha, é interessante, porque está falando que é uma base, né? É uma coisa muito importante. Então, a A é interessante. B. Uma das fundações e influências da formação da economia industrial. One of the foundations or influences in the formation of industrial economics. Interessante eu saber também. Not belonging to the mainstream of economics. Não. A teoria de... Aliás, vamos até ver aqui de novo e jogar mainstream. Essa prova só podia ser online. Porque se ela for online, ela é online? Porque aí você dá um Ctrl F, entendeu, Lídia? Você tá ligado a Ctrl F? Aham. Você dá um Ctrl F, aí você já resolve rapidão, você já acha no texto rapidão. Vamos lá. Muitos economistas diriam que a economia industrial é uma parte de elaboração ou desenvolvimento de um maior elemento da economia, que é a teoria de Firm. Então, a teoria de Firm está na mídia como uma coisa principal da economia. A teoria de Firm, eu nunca estudei economia não, Lídia, mas com certeza agora, se eu for estudar economia, eu sei que eu vou ver essa porra dessa teoria de Firm aí. Porque o texto está falando várias vezes. A teoria de Firm, ela está totalmente dentro de economia. Vamos lá. A teoria de Firm é considerada no texto como uma parte importante da microeconomia? Sim. Como uma das fundações influenciadoras da formação da economia industrial? É interessante. Não considerada como um fator principal na economia? Não. Está errada essa. O texto acabou de falar para mim que teoria de Firm é uma coisa principal da economia. Então a C está excluída. Beleza? Ok? Tá comigo, Lídia? Você me ouve? Tô. Beleza. Então, ó, a C tá fora. A B. Como uma das fundações ou influências na formação da economia industrial. Eu não posso falar que é fundação, porque o próprio texto fala que a economia industrial foge da teoria de Firm. A economia industrial é um erro da teoria de Firm. A teoria de Firm veio primeiro. Mas por causa de erros, por causa de gente sacana, que não era acadêmico, mas que era só industrial, a economia industrial veio. Então,
A teoria de Fermi é uma base para a economia industrial? Não. A teoria de Fermi é um erro, é uma coisa que deu errada, é um oposto da economia. Apesar deles terem coisas em comum, a B está falando assim, a teoria de Fermi é a base, é o espírito, é a razão para a economia industrial. E o texto falou que não. A economia industrial é meio sacana. A teoria de Fermi é lógica, conecta tudo. Então a B está meio fora também. E A, como fator mais importante da microeconomia, olha só, Lídia, essa questão 9 ela tem uma pegadinha. Ela tem uma puta pegadinha, é uma questão muito bem feita essa 9. O texto falou para mim, Lídia, que a teoria de Fermi está no centro. A teoria de Fermi é importante, ela está na discussão da economia. O texto também me falou que... deixa eu até voltar lá na 9, para eu te dar uma boa explicação. A teoria de Fermi, na economia, é importante. Só que é só uma teoria. E a questão 9 está falando aqui, ó, a mais importante da microeconomia. O texto falou que a teoria de Fermi é a mais importante. A gente tem esse termo aí, most important, no texto? Não. A gente não tem most important. A gente tem alguns fatores falando que é parte. A gente tem alguns fatores falando assim, olha, se você estudar economia e se especializar, você vai passar por isso. Só que se você só estudar economia, você vai estudar várias teorias, não necessariamente a teoria de Fermi. A teoria de Fermi não é a mais importante, é uma delas. Ou seja, a ela está fora por causa desse most important. O texto não falou que a teoria de Fermi é a mais importante da microeconomia. Ele falou que é importante, mas não falou que é a mais importante. Tudo bem? A por causa desse most important, está fora. A B, a base para a economia industrial. A teoria de Fermi é a base para a economia industrial. A economia industrial é o filho da teoria de Fermi. Não é um filho. É um vilão. É uma coisa que vai contra as ideias da teoria de Fermi. Então é uma das alternativas? Lídia, eu acredito que é. Eu acredito que é. Por quê? Eu comecei de trás pra frente, né? Eu naturalmente começo de trás pra frente, assim. Eu gosto de começar pela última. Eu não sei por que eu faço isso. Aí a C eu já tirei. A C eu já tirei de cara. Porque tá falando que a teoria de Fermi, ela tem a ver com a economia. Aí tá falando, a C tá falando que não tá lá no meio. Não, mentira, velho. Ela tá lá no meio. A B, a teoria de Fermi, essa coisa que conecta a economia toda, o mercado, tudo, ela é a base para a economia industrial? Não, porque o texto falou que eles têm algumas coisas em comum. Mas a economia industrial em si é uma coisa que vai contra. E o texto concluiu com 3 discrepâncias, diferenças. Então não é uma base, a B está fora. A eu tirei porque falou que é a mais importante de todas. E o texto não falou que é a mais importante de todas. Então eu vou na D. Beleza. Eu iria, Lídia, na D ou na B. Mas como eu estou inseguro em relação a B, eu preferi na D. A B me deixou um pouco inseguro. E as outras eu tenho certeza que são erradas. Então eu vou falar que está tudo errado. Ah, mas isso é um chute. É um chute, mas eu estou considerando um monte de coisa que eu li no texto. É um chute lógico. Eu não estou pirando aqui. Faz sentido. O texto não falou que é o mais importante. Eu nem pensei em inglês não, tá, Lídia? Mas esse termo aqui não aparece no texto, most important. Ele não aparece no texto. Esses 2 termos aqui, eles não aparecem no texto. Esse termo aqui aparece no texto. Só que ele aparece falando que é. E a alternativa está falando que não é. Por isso que eu estou excluindo as outras. Vamos lá. Deixa eu marcar a minha resposta aqui. Não é um texto fácil, não. Mas as perguntas, pelo jeito, não são tão difíceis.
As perguntas, se você pegar o ponto e conectar lá no texto rapidão, dá jeito. Sobre as discrepâncias... Pode falar, Lídio. Fala aí. Não falei nada. Sobre as discrepâncias entre a economia industrial e a teoria de Firm, o texto menciona a seguinte. Você lembra daqueles 3 pontos que eu marquei no final? Vamos dar uma lida neles de novo. Esses 3 pontos aqui. Primeiro, tem um importante senso de que a teoria tradicional de Firm... Ai, me perdi, achei. Primeiro, existe um importante senso de que a teoria de Firm representa um grande atraso na economia das empresas. É o que eu falei com você, Lídia. Desenvolvimento industrial, revolução industrial. Aí vem um monte de teoria falando que não é daquele jeito. Não é sobre lucro máximo. Não é sobre marginalizar. Não é sobre isso, galera. Então, a teoria de Firm atrasa o desenvolvimento industrial. O texto está me falando isso. A primeira diferença. Contrapontos. Segundo, o desenvolvimento da economia industrial pode ser parcialmente vista como uma consequência das inadequações, erros da teoria de Firm. Uma coisa que a gente já trocou ideia aqui, né? A economia industrial é um erro da teoria de Firm. Deu errado. A teoria de Firm era para resolver as coisas, a economia industrial estragou as coisas. Terceiro, while the latter provides a main foundation for the study of industrial economics, several important influences from outside. Enquanto o último, que é a economia industrial, ela traz bases para o estudo da economia industrial, ou seja, a economia industrial, como os industriais funcionam, como eles marginalizam as coisas. E essa ação é uma base para o estudo. Contudo, a economia industrial ela foi influenciada por muitas pessoas que não são teóricos, não são acadêmicos, são só industriais, são só pessoas voltadas para o lucro. Vai ter que ter, na resposta da 10, um desses 3 elementos. Então vamos lá. Sobre as discrepâncias entre os 2 pontos, o texto menciona o seguinte. As implicações normativas da teoria de Firm foram criticadas nos estudos industriais. As implicações normativas da teoria de Firm, ou seja, o que a teoria de Firm falou foi criticado na indústria. É verdade. A teoria de Firm trouxe um monte de coisa. Aí a indústria simplesmente foi contra. A é interessante. B. Economia industrial requer uma análise do comportamento da indústria com uma característica totalmente diferente. Não, eu não gostei dessa. Economia industrial requer uma análise do comportamento da indústria sobre características totalmente diferentes. O texto está falando aqui, Lídia, que a economia industrial não é boa. Ela não melhora para o bem. E a B está falando que a economia industrial quer melhorar, quer tornar o comportamento da indústria diferente. C. Economia industrial encara, luta, fica de frente com evidências empíricas do comportamento de Firm com mais sucesso do que a teoria de Firm. Está falando aqui, Lídia, que a economia industrial teve mais sucesso do que a teoria de Firm. Não. A economia industrial fudeu muita coisa. Não entendi, desculpa. Não. Beleza. Então, olha só. A teoria de Firm foi criticada pela indústria? Foi criticada. A A é muito interessante. A economia industrial quer mudar o comportamento de Firm, da teoria de Firm, ou da própria indústria, pegando uma abordagem diferente, melhorando ela? Não, não melhora ela. A economia industrial tem mais sucesso do que a teoria de Firm. Não tem mais sucesso. A teoria de Firm é boa, a economia industrial é ruim. O texto falou isso para mim. A A é a mais interessante. E tem uma coisa aqui muito interessante, Lídio, muito interessante, que eu só vi que poderia te confundir depois. O texto está usando aqui firms.
e teoria de firm. Tá vendo aqui? Você tá vendo que eu tenho firm como firma, companhia, e firm, o cara? Me Então, confundiu em algumas coisas. pois é, fica ligado. Sempre que tiver o F grande, tá falando da teoria, do conceito das ideias. Quando tiver firm pequeno, é indústria, é a firma, beleza? Beleza. Beleza. A resposta mais lógica aqui é a, porque a teoria de firm foi criticada pela indústria. Joia. Vamos ver respostas. Pode falar. A prova já é dia 13. Então, Puta. abre o calendário aí pra ver. Acho que falta 2 semanas, né? É, você tem 2 semanas, Lídia. 4. É isso aí. Vai ser domingo, não é isso? É. Beleza. Podia ter 2 aulas até lá, mas a gente pediu o seguinte, pra gente tentar achar um horário no período da tarde. A tarde é tranquila pra mim. Assim, mas lá para 5 horas, assim, será que é algum dia que você consegue? Só um minutinho que eu tô abrindo aqui, eu vou ver. Então, tem sim, Lídia. Semana que vem, então. Tem algumas opções. Por exemplo, quinta-feira, terça-feira. Quinta, ótimo. E na outra semana, quinta-feira. Vamos fazer então quinta às 5, o que você acha? Beleza. Beleza, quinta às 5, top. Então a gente fechou esse mês. Você teve a aula, né, que a gente remarcou e 2 aulas que você pagou. Então acredito que deu aí 3 aulas no mês, não é isso? Isso. Beleza. Então tamo junto, ó. Aí me manda de novo. Beleza. Telefone, Beleza. tudo. Mudou de telefone é bom. É. Quando a gente muda de telefone é bom, né não? É. Que a gente pega um melhor. Então não é ruim, não. Beleza, vou te mandar. Tamo junto. Quinta-feira, 5 horas. Beleza? Vou criar o evento, vou marcar lá. Top. Obrigada. Falou, Lídia. Até mais. Tchau, tchau.